Olá, aqui é o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Ruth, capítulo 1, verso 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Mais uma vez, e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Primeira parte do versículo: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam. Esse versículo coloca o episódio do livro de Ruth numa época certa, mesmo que não tivesse sido escrito nessa época. Pertence ao período dos juízes, período que os juízes julgavam. Porém, a ocasião exata não sabemos. Esse período compreende cerca de 350 anos, tempo suficiente para um desenvolvimento muito além, superior àquele que o livro mostra. Ele reflete uma época anterior a Samuel. Todavia, alguns comentaristas o colocam na época do juízo e sacerdote, pelo fato de uma possível autoria de Samuel. O livro de Juízes termina com uma referência ao caos social da época e à miséria resultante da falta de autoridade justa entre o povo. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, no meio desse caos social, a segunda parte do versículo, houve uma fome na terra. Mesquita diz que as chuvas na Palestina não são muito abundantes e com bastante frequência elas são insuficientes para regarem adequadamente a lavoura básica. Se olharmos no Antigo Testamento, vamos constatar fomes no período de Abraão, Gênesis 12:10, no período de Davi, 2 Samuel 11:1, também no período de Elias, 1 Reis 17:1. Todavia, essa fome aqui no período dos juízes é uma fome fora do comum. Alguns comentaristas acreditam que a fome local na região de Belém devia-se em parte às pilhagens associadas com o caótico período dos juízes. A invasão midianita, por exemplo, no período de Gideão, destruiu toda a lavoura e o gado. Então, essa fome pode estar associada à escassez de recursos roubados. Terceira parte do versículo: pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Esse homem é chamado Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. Por causa da fome, Elimeleque decidiu que ele e sua família deveriam morar algum tempo como estrangeiros residentes, como peregrinos, e escolheu o local, a terra de Moabe. Esse homem era de Belém de Judá. Belém era uma cidade aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Por ironia, significa casa do pão, nome que aponta para essa incomum fertilidade daquela região para o plantio de cereais. A questão do plantio vai estar citado no segundo capítulo de Ruth, que Ruth vai colher espigas no campo de um homem chamado Boaz.
Agora, esse homem desistiu de morar ali na casa do pão, em Belém de Judá, e foi peregrinar por um tempo nos campos de Moabe. Moabe, o personagem, foi um filho de Ló. Ele é fruto do funesto relacionamento incestuoso de Ló com uma das suas filhas. Gênesis 19, 36 e 37. Os descendentes de Moabe foram chamados moabitas e habitaram na parte oriental de Israel. Os moabitas, quando os israelitas eram chamados hebreus, eles pagaram a Balaão, Balaque, né, era o rei, eles pagaram a um profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Números capítulo 22. Durante esse êxodo, né, sobre as circunstâncias normais, os moabitas eram excluídos da participação da vida nacional e cooperativa de Israel. Deuteronômio 23, 3 a 6. No entanto, havia um relacionamento até amistoso entre israelitas e moabitas. Se não houvesse, Elimeleque não teria decidido habitar ali. Quando fugia da ira de Saul, Davi encontrou um amigo na pessoa do rei de Moabe. 1 Samuel, capítulo 22, verso 3 e 4. Última parte do versículo. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Já falei de Elimeleque. A esposa de Elimeleque chama-se Noemi. Noemi significa amável, encantadora, agradável. E o comovente significado desse nome destaca-se mais tarde, quando ela volta de Moabe com a sua nora Ruth, entristecida pelas experiências amargas que adquiriu ali. E ela cria que tinha recebido mal da mão do Senhor. Quando a chamaram de Noemi, as mulheres de Belém que a reveram, ela disse: não me chames Noemi, chame-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth 1, verso 20. O nome dos 2 filhos de Elimeleque e Noemi, ambos expressam fraqueza física. O primogênito Malom, que veio a ser esposo de Ruth, significa doentio, delicado. E Quilion, que veio ser o esposo de Orfa, definhante, fraco. Eles não viveram muito tempo depois que se estabeleceram em Moabe. Essas famílias de 4 pessoas que temiam o Senhor, elas seriam um estímulo aos aparentados moabitas, cujos costumes eram bem diferentes, pelo que sabemos das suas crônicas religiosas, em Números capítulo 25. Todavia, essa simpática família, infelizmente, encontraria naquele lugar a morte. Fica a lição para nós. Não devemos nos aventurar nos campos de Moabe. Não devemos sair da casa do pão, da casa do Senhor, e peregrinar nos campos do mundo. Podemos também encontrar a morte. Que Deus em Cristo nos abençoe.